dando assim um caráter religioso aos mitos de criação. O absoluto, então, incorpora em si a síntese de todos os opostos, existindo por si só, independentemente da existência do universo. Ele não tem uma origem, já que está além da relação de causa e efeito. Esse absoluto pode ser Deus, ou o domínio de vários deuses, ou o caos primordial, ou mesmo o vazio, ou o não ser. Por outro lado, vivemos na nossa realidade polarizada, de onde tentamos compreender a essência do absoluto. A ponte que estabelece a relação entre o absoluto e a realidade é o mito de criação. Em outras palavras, através de seus mitos, as religiões proclamam a sua realidade, relacionando o compreensível ao incompreensível. O processo de criação do universo envolve sempre a distinção entre os opostos, a desintegração da união existente do absoluto que gera a polarização inerente à realidade. Quais são, então, as respostas dadas pelas várias culturas à pergunta? O simbolismo utilizado por uma cultura na narração dos seus mitos nunca tão expressivo quanto nos seus mitos de criação. Um belo exemplo vem dos índios Hopi, nos Estados Unidos. Nele, existem duas personagens principais: Taiowá, o Criador, representado o ser, e Tokpela, o espaço infinito, representado pelo não ser. Abre aspas, que é uma citação. O primeiro mundo foi Tokpela, mas antes se dizia existir apenas o Criador, Taiowá. Todo o resto era espaço infinito. Não existia um começo ou um fim. Um tempo não existia, tampouco formas materiais ou vidas. Simplesmente um vazio incomensurável, com seu princípio e fim. Tempo, formas, vida, existindo na mente de Taiowá, o Criador. Então ele, o infinito, concebeu o finito. Primeiro ele criou Sotukang, dizendo-lhe: eu criei o primeiro poder e instrumento em forma humana. Eu sou seu tio. Vá adiante e perfile os vários universos em origem, para eles possam trabalhar juntos, de acordo com o meu plano. Sotukang perseguiu as instituições de Taiowá. No espaço infinito, ele conjurou e o manifestaria como substância sólida e começou a moldar as formas concretas do mundo. Nesse mito, o infinito cria o finito, dando forma concreta à matéria. Claramente, Taiowá representava o absoluto a que nos referimos antes, que é onipresente. Está presente simultaneamente em todos os lugares, onisciente, tem conhecimento de tudo, e onipotente, que tem o poder infinito. O universo é criado pela ação de um ser positivo, em um determinado momento, ou seja, a criação ocorre em um momento específico, implicando que o universo tem uma idade finita. Já em outros mitos, o papel do tempo da criação é muito diferente. O universo não foi criado em um momento específico, mas existiu e existirá para sempre, isto é, o universo tem uma idade infinita. Por exemplo, na religião hindu, na qual o tempo tem uma natureza circular, a criação é repetida eternamente num ciclo de criação e de destruição, simbolizado pela dança ritualística do deus Shiva. Na noite do Brahma, a essência de todas as coisas, a realidade absoluta, infinita e incompreensível. A natureza é inerte e não pode dançar até que Shiva assim o deseja. O Deus se alça de seu supor e, através de sua dança, envia ondas pulsando com o som do despertar. E a matéria também dança, aparecendo gloriosamente à sua volta, dançando. Ele sustenta seus infinitos fenômenos e, quando o tempo esgota, ainda dançando, ele destrói todas as formas e nomes por meio do fogo e se põe de novo a descansar. A dança de Shiva simboliza tudo que é cíclico no universo, incluindo sua própria evolução. Através de sua dança, o Deus cria o universo e seu contexto material, mantendo-o durante sua existência e finalmente destruindo-o quando chega o tempo apropriado. Esse ciclo se repete por toda a eternidade, sem um começo e sem um fim. Para os hindus, nossa existência se manifesta através da tensão dinâmica entre os opostos vida e morte, criação e destruição. A dança do Deus simboliza não só a natureza rítmica do tempo, como também a natureza efêmera da vida, ajudando os devotos a encarar sua própria mortalidade. Neste livro, examinaremos a evolução do pensamento cosmológico e o papel do que chamo de
misticismo racional. No processo criativo científico, nosso estudo dos mitos de criação se restringirá às ideias básicas sobre a criação que podemos identificar por trás da rica simbologia usada nos mitos. Portanto, de agora em diante, vamos nos concentrar mais nas respostas oferecidas pelos vários mitos de criação ao problema da criação, deixando de lado os detalhes das culturas que o geraram. A classificação dos mitos de criação que ofereço a seguir é baseada em várias antologias que podem ser achadas na literatura. Para os leitores mais curiosos, cito alguns exemplos na bibliografia. Os mitos de criação podem ser separados em dois grupos principais de acordo com a resposta dada à questão do início. Enquanto alguns mitos supõem que o universo teve um início, ou seja, um momento a partir do qual o universo passou a existir, como no exemplo dos índios Hopi, outros supõem que o universo existiu desde sempre, como no exemplo da dança do deus Shiva. No primeiro caso, o universo tem uma idade infinita, enquanto no segundo, o universo tem uma idade finita. Quer dizer, na verdade eu falei o inverso. No primeiro caso, o universo tem uma idade finita, enquanto no segundo, o universo tem uma idade infinita. Imagino que você poderia argumentar que, no caso do universo cíclico, cada ciclo começa com uma criação. Isto é verdade para aquele ciclo em particular, mas como existe um número infinito de ciclos, não podemos falar de um início, mas sim de infinitos ciclos, todos igualmente importantes. O tempo é efetivamente circular, sem começo nem fim, permitindo, portanto, uma fácil distinção entre esse tipo de mito e aquele que supõe um início único. A fim de organizar melhor nossa ideia, vamos chamar os mitos que supõem um e apenas um momento da criação de mitos com criação. Já os mitos em que o universo é eterno ou criado e destruído infinitas vezes, chamaremos de mitos sem criação. Dentro de cada um desses grupos existem subgrupos definidos de acordo com o processo responsável pela existência do universo. No diagrama a seguir, apresento uma classificação dos mitos cosmogônicos. Com os mitos criação, podem ser substituídos em 3 grupos de acordo com o agente que efetua a criação. O universo pode ser criado a partir da ação de um ser positivo, que pode ser um deus ou uma deusa ou vários deuses. O universo pode também parecer um vazio absoluto, o ser negativo ou não ser, sem a intervenção de uma entidade divina. Então, ó, aqui, vamos ver se eu consegui fazer. Tem a tabelinha, ó. Ai, caramba, a bateria tá acabando, gente. Vou ter que dar um tempo. Já volto. Mas, enfim, parem pra pensar agora um pouquinho. Vamos dar aquela respirada, porque a criação dos universos é uma coisa maravilhosa e fantástica. Já volto.